A trajetória de poder de Gustavo Lima. Ele terminou o ano de 2024 como o cantor mais bem pago do país e começou 2025 com uma novidade. Gustavo Lima, o cantor superastro da música sertaneja, diz estar disposto a se candidatar para presidente do Brasil. Mas Gustavo Lima para presidente? Muita gente pode ter ficado surpreso com essa ambição do cantor. Mas os seus ex-funcionários, antigos produtores e empresários de Goiânia não ficaram nem um pouco. São pessoas que têm acesso a uma versão do Gustavo que não chega para o grande público. E eles foram ouvidos pelo UOL. E agora você vai descobrir o que eles conhecem de Gustavo Lima desde quando ele ainda se chamava Nivaldo Batista. De maneira geral, todos os profissionais que foram ouvidos pelo UOL enxergam dois grandes talentos em Gustavo Lima. O primeiro é do artista que hoje sabe se conectar como ninguém com o Brasil real. Ele sabe exatamente o que emociona o público brasileiro. E o Gustavo sempre foi muito antenado, tanto com as músicas de, que nem você falou aí, de outros gêneros musicais para trazer para o sertanejo, como ele também era muito antenado com relação aos compositores. Tipo assim, ele sempre buscava quem eram as músicas lá, e depois ele ia atrás dos compositores que fizeram aquela música que interessou ele. E o segundo talento é saber conquistar e descartar relações segundo os seus interesses. Antes de ser Gustavo, era Nivaldo Batista Lima, filho de um tratorista e de uma lavadeira de Presidente Olegário, uma cidade de 18 mil habitantes em Minas Gerais. Aos 7 anos, ele começou a cantar em bares no Trio Remeleixo com os dois irmãos mais velhos. Aos 13, ele foi tentar a carreira em Brasília. Sozinhão aos 13 anos? Sozinho aos 13 anos. Aí você tinha uma graninha que você conseguiu... Não, eu tinha 50 reais, Gabi. 50 reais? 50 e reais. Chegou conhecendo alguém em Brasília? Eu conhecia um amigo que já tinha já era cantor em Brasília. E me deu o telefone dele, falou, o dia que você for para o Brasília, você me procura. Mas foi a partir de 2008, depois de um incentivo do primo, conhecido como PC Segredo, que ele foi para Goiânia, onde começou a ter sucesso. No início de 2009, Rafael Carvalho, um promotor de festas sertanejas, preparava um show em um bar no Shopping Bougainville, uma área nobre de Goiânia. Ele compareceu uma vez lá, com a roupa do corpo só, uma sacola, com a roupa do corpo, com violão, com a roupa bem humilde mesmo, com os dentes bem desgastados mesmo, e falando que fazia 24 horas, 48 horas, se eu não me recordo, que ele estava, entre aspas, abandonado, que estava sem lugar de dormir, sem lugar de comer, que estava tentando a vida aqui em Goiânia e queria uma oportunidade de fazer uma apresentação dentro desse evento que eu fazia na época lá. O empresário negou, mas o Gustavo ficou por lá, pegou um violão e começou a tocar entre as mesas. Começou a aglomerar a gente ali, porque na época ele era muito magrinho, e tinha uma voz muito atípica, porque era desproporcional ao porte físico dele. Rafael acabou deixando o estranho de 19 anos subir no palco. E eu lá no meio do público, eu ouvi o povo, todo mundo comentando. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara? O cara canta pra caramba, ninguém nunca ouviu falar dele e tal. E ali eu vi uma oportunidade. Aí no mesmo dia, eu arrumei um abrigo para ele começar a dormir, paguei a alimentação para ele. E nos demais dias a gente começou do zero a fazer nome, imagem, estúdio, colocar ele na agenda de todas as melhores festas que tocavam em Goiânia. E assim foi crescendo. Rafael entrou como sócio de PC Segredo, que havia assinado como empresário do primo. Os dois o ajudaram a entrar na cena sertaneja goiânia. Nessa época foi produzido o primeiro CD solo de Gustavo Lima. Então a única pessoa referência era o Maestro Pinóquio, que era ultra mega caríssimo. A gente ia tentar conseguir alguém mais em conta para começo de carreira. Aí indicaram para mim na época
um cara que, no caso, na época, ele tocava numa igreja evangélica. Eu era vizinho da igreja, na verdade, né? Eu era vizinho de muro da igreja. Aí, às vezes, o que fazia? Pegava ali os horários da madrugada e da noite que não tinha culto, os músicos iam lá e gravavam, e as vozes sempre gravavam de madrugada. O primeiro sucesso de Gustavo não ficou com ele. Revelação foi vendida para uma dupla maior, João Neto e Frederico, e virou um hit. Então ele começou a engajar nacionalmente como compositor. Então quando eu ia vender, negociar ele, tentar aumentar o que eu falava? O Gustavo Lima da música Revelação. Olha, eu vou cantar uma música minha aqui, que é de composição minha. Estourada no Brasil inteiro. Todo mundo conhece. Revelação! A Audio Mix, então a maior empresa do setor, assinou com o cantor. Além de PC e Rafael, viraram sócios na carreira do Gustavo o dono da Audio Mix, Marcos Araújo, o empresário Eduardo Maluf e a dupla Jorge Mateus. Naquela época, os artistas número 1 da Audio Mix, junto com o Wendel Vieira, empresário da dupla. E na época foi, aí fica assim, 50% para o nosso grupo, entre aspas, que era todo mundo, e 50% foi para o Gustavo. Vocês se viram para lá também e vamos trabalhar junto. A ideia era criar um sertanejo solo jovem e pop nos moldes do então recém-estourado Luan Santana. Tanto que ele assinou com a Audio Mix, né? Nessa dinâmica assim, de ser um antagonista do Luan Santana, né? Sendo o Luan o primeiro, então esses primeiros álbuns com certeza ali foi uma tentativa da Audio Mix de tentar trazer um Gustavo jovem, bonitinho, solo e tal, para tentar disputar com o Luan na época, né? Mas o Gustavo não tinha desenvoltura nem vocação pop para ser Luan. Ainda ele era meio duro no palco e gostava de um sertanejo menos urbano e mais popular, como o de Eduardo Costa. Pensava em você, vivia você. Um ex-produtor da Audio Mix, que não quis se identificar, diz que o Marcos Araújo chegou a brigar com o Gustavo para ele parar de imitar os gestos de Eduardo Costa no palco. Assim, quer ver? Que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. E depois disso foi uma sequência. Aí gravamos em 2011, lá na Fenamilha, em Patos de Minas, o Tchê, que rodou no mundo todo. Balada boa, foi o número 1 do Brasil e o top hits mundial. Se você me olhar, vou querer te pegar. O sertanejo festivo e de refrão quase infantil foi gravado por insistência de Marcos Araújo e virou um dos maiores hits de 2011 no Brasil e até na Europa. Até engraçado também que foi uma música que o Gustavo não queria gravar. E, foi uma música que ele achava que fugia do segmento de música romântica, música sertaneja, e realmente era, não fugia do segmento. E aí, com muita insistência da gente lá, ele falou, cara, vamos gravar. Se vai entrar pro álbum depois, a gente resolve depois. Vamos só gravar para aproveitar que já tá aqui. De cantor de abertura desajeitado, ele virou a atração principal, muito mais seguro em cima do palco. Gata, me liga, mas tá fica balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar. Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá. O nosso caso é consumado e não dá pra esperar. Mas fora dele, músicos e produtores dizem que o Gustavo mudou rápido, se tornou frio e imprevisível. Fronte Júnior, ex-guitarrista do cantor, lembra de presenciar uma mudança brusca de comportamento. A partir do ano de 2011, ele viu o cantor começar a reclamar sempre de camarins e hotéis, comparar o seu status com o de Jorge Mateus e mudar viagens de jatinho de última hora. Mas o caso que mais impressionou um outro produtor da Audio Mix foi quando Gustavo Lima traiu o seu maior ídolo. O que aconteceu foi que o Gustavo contratou uns músicos meus e na época eu fiquei muito chateado.
Mas que ele pegou os cabeça, né? E tipo assim, e a minha banda saiu assim, uma semana pra outra. Tipo, só chegaram e me avisaram que ia sair. Em conversa com o UOL, Fronte Júnior também comentou a polêmica dos salários dos músicos e funcionários do cantor. Músicos que tocavam com ele em 2017 dizem que ganhavam R$550 por show, quando o Gustavo já recebia R$280 mil. Entre os ex-funcionários demitidos, os assistentes de palco Fábio Carneiro e Alderico Júnior questionaram o Caixa 2 nos pagamentos. Eles trabalharam entre 2015 e 2018 e ganhavam R$350 por show, com média de 17 eventos mensais, o que rendia mais ou menos R$5.900 por mês. Nessa época, o cachê de Gustavo Lima era de R$300 mil por show. O astro pedia para os holds assinarem contra-cheques com valores menores, o que diminuía a base de cálculo do INSS e gerava pagamentos menores de férias, 13º e FGTS. O cantor perdeu os dois processos. Tem também a questão dos empresários. Lembra que ele dividia 50% do que ganhava com eles? Então, entre os anos de 2011 e 2014, o Gustavo conseguiu fazer acordos com Jorge, Mateus, Wendel, Maluf e PC. Em 2015, finalmente anunciou o rompimento com Marcos Araújo e a saída da Audio Mix. E aí, bebê? Fala comigo! Eu acho que o Gustavo puxou muito saiu de uma época daqueles escritórios grandes e partiu para a independência. Essa aí é uma das principais assim, puxadas dele do mercado, porque meio que todo mundo acordou, todo mundo meio que foi criar seu próprio escritório, e ele começou isso com a Balada Music. O distrato mais difícil foi com Rafael. Ele diz que tinha 7% dos lucros de Gustavo, mas nunca recebeu a multa nem sua parte do faturamento depois de 2014. Ele cobra R$10 milhões do cantor. O caso está no STJ. O cantor ganhou a ação nas duas primeiras instâncias. Rafael disse para o UOL ser difícil uma ação contra uma figura que construiu importantes conexões jurídicas e políticas. Nos últimos anos, Gustavo se aproximou do governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Um beijo pra você, meu irmão. Um beijo pro doutor Ronaldo Caiado aí, a dona Gracinha, toda a família, o nosso governador. Em 2018, ele chegou a conversar com Ronaldo sobre se candidatar a um cargo político. Eles cogitaram a disputa a uma vaga de senador, mas o Gustavo Lima tinha só 28 anos na época. E para ser presidente, vice-presidente ou senador, é preciso ter 35 anos. Ronaldo Caiado é considerado um mentor para o sertanejo. Ele até apareceu na área VIP que o cantor separou para a alta esfera do poder durante um show em Goiânia em 31 de agosto de 2024. 4 dias depois, o Gustavo levou Caiado e Cássio Nunes Marques, o ministro do STF, para uma festa de aniversário em um iate na Grécia. O cantor também está próximo dos líderes do Centrão. Os partidos União Brasil, PP e PL já mostraram interesse em que Gustavo se torne filiado. Mas provavelmente vai ter que enfrentar nomes fortes da política se quiser um lugar na urna. O próprio Ronaldo Caiado tem a ambição declarada de tentar a presidência da República pelo União Brasil. Gustavo Lima também já conversou por telefone com Jair Bolsonaro, que foi firme em dizer que o próximo candidato precisa ter o sobrenome Bolsonaro. E até o nanico PRTB tem outro pretendente, o Pablo Marçal. O Marçal está cada vez mais próximo do cantor e tem dito que os dois podem atuar juntos e fazer uma espécie de primária para decidir quem vai sair candidato. O UOL enviou diversas mensagens à assessoria de Gustavo Lima para uma entrevista, mas o cantor não quis falar. Eduardo Costa não quis dar entrevista para o UOL. Em 2022, Gustavo Lima teve que pagar R$137 mil em indenizações a Alderico Júnior. Em 2024, ele pagou R$102 mil a Fábio Carneiro. Os músicos não quiseram falar com o UOL.